Quantos estão acordados aqui, despertos? Amém. Tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Acho que vocês vão ler junto comigo aí na tela, não sei, em algum lugar. Fico feliz de estar com o meu irmão Fernando aqui tocando junto comigo. Tudo que eu falar agora vai ser muito mais espiritual porque ele está tocando. Podia ser uma receita de bolo. Pegue 2 ovos agora. Mistura com um pouco de farinha. Coloca tudo numa batedeira. Brincadeira, gente. Gente, vocês estão muito sérios, eu não estou acostumado. Cerca de 8 dias depois, Lucas 9, 28, vamos ler. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago ao monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Esse é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Esse é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Eu amo essa história da Bíblia, a história da transfiguração de Cristo. Eu acredito que você já ouviu falar sobre essa história. Quantos já ouviram falar sobre essa história? Jesus, sabendo do que ia acontecer, ele chama 3 dos seus mais próximos discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus chama 3 pessoas próximas a ele, porque ele deixa muito claro, na continuidade da história, que ele gostaria que ninguém soubesse daquilo. Ele falou: olha, é importante que as pessoas não saibam disso enquanto não se findar todas as coisas, enquanto não acontecer tudo, é importante essa história permanecer em segredo. Até Jesus tinha noção das camadas de sociedade, das camadas de intimidade que nós temos que ter. Sabe, nós vivemos hoje imergidos em contextos sociais e muitas vezes nós não temos consciência na onde, em quem e em que momento nós devemos confiar, é ou não é? Nós vivemos numa sociedade onde nós abrimos o nosso coração no Twitter, onde quando nós somos ofendidos, nós corremos e fazemos um textão. E nós vamos aí abrindo o nosso coração e revelando coisas que muitas vezes Deus não quer que você revele. Até Jesus tinha em quem ele confiava mais. E às vezes você está abrindo seu coração para certas pessoas, talvez você está confessando coisas para uma pessoa, achando que essa pessoa talvez seja um lugar de confiança, mas você está falando para o Léo Dias da igreja. Vocês conhecem o Léo Dias ou não? Vamos seguir ele, gente. É brincadeira, pastor Marcelo, brincadeira, por favor. Teu pai está dando com a cara de bravo para mim. Muitas vezes nós não entendemos esse lugar de confiança, esse lugar de intimidade. Talvez o que Deus está fazendo na sua vida nesse momento seja para você guardar. Nem sempre nós devemos fazer um outdoor daquilo que Deus está construindo no nosso secreto. Nem sempre nós devemos evidenciar aquilo que Deus está fazendo no nosso interior. Jesus chama 3 deles para um lugar de confiança e fala: olha só, eu vou revelar, vai acontecer algo. E a primeira coisa que mais me chama a atenção nessa história, estão lá Pedro, Tiago e João. Jesus de repente começa a brilhar, Jesus começa a ficar reluzente, Jesus começa a encher aquele lugar de luz. Mas a Bíblia deixa muito claro que Pedro, Tiago e João estavam lutando contra o sono. Eles estavam lutando contra o sono. Aqueles que Jesus levou para um lugar de confiança, para viver uma experiência única, eles estavam lutando contra algo natural, que é o sono. Eu acredito que esses discípulos existiam um problema com sono, porque lá no Getsemane, os mesmos 3 personagens dormiram. Eles tinham distúrbio de sono, com certeza.
Eles estavam ali tentando permanecer acordados diante de algo extraordinário que estava acontecendo. Jesus os chamou para um lugar de intimidade. Jesus os chamou para um lugar de secreto, aonde Ele ia revelar algo extraordinário, aonde ia acontecer algo extraordinário. Eu não sei você, mas se eu fosse começar a brilhar, minha roupa começar a brilhar, eu começasse a ficar reluzente, honestamente falando, eu ia fazer no máximo de pessoas possível. Eu ia fazer uma live no Insta. Você concorda comigo que reforçaria o ministério de Jesus? Todo mundo vê Ele brilhar. Mas não, Jesus chama 3 personagens, 3 homens para esse lugar, e nesse lugar eles estavam lutando contra o sono. Acho que você concorda comigo que o sono é algo bom. Quantos gostam de dormir aqui? Levanta a mão. Amém, estou na igreja certa. Dormir é muito bom, é ou não é? Sabe aquela sensação de que você passa o dia na praia? Estou aqui estimulando a tua imaginação. Você passa o dia na praia, aí finzinho de tarde você sobe, você toma um banho, você faz um lanche, você dá aquela deitada, aquela cochilada. Essa cochilada não é muito de Deus, gente? É muito bom dormir, sim ou não? Quantos amam dormir aqui? Dormir é muito bom, amém? Dormir no volante é bom? Dormir no volante não é bom. Eu estou aqui com a minha esposa. E é interessante como os opostos se atraem, né? Todo mundo fala isso. Eu amo cinema, eu amo ir no cinema. Minha esposa detesta ir no cinema. E eu, como sou um cara muito romântico, eu gosto de prover boas experiências, eu levo ela no cinema VIP. Já foi no cinema VIP? É maravilhoso, você não precisa pegar a fila de pipoca. A pipoca vem até você. É extraordinário, eu sento naquela poltrona com ela e sabe, eu não gosto de perder nem os trailers. E nos trailers, quando eu olho para o lado, ela já está dormindo. Na verdade, eu pago para ela dormir num lugar confortável. E de repente acontece uma explosão no filme, alguma coisa grandiosa no filme, ela acorda e fala: o que está acontecendo? Vocês convivem com alguém assim ou não? O que está acontecendo? Eu viro para ela e falo: não vou te falar. Eu não vou falar. Você está dormindo nos momentos importantes. O filme está rolando, as coisas estão acontecendo e você está dormindo. Nós só dormimos em ambientes e situações que nos entediam, sim ou não? Se está tedioso, se está chato, se não é importante para você, se não te traz entusiasmo, você dorme. E esse mesmo estado de dormência que os discípulos estavam, é o estado de dormência que nos ataca muitas vezes na nossa vida espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você: o diabo, ele muitas vezes muda a estratégia. Talvez ele não precise fazer você errar mais. Talvez é só ele deixar você entediado. O último passo para o precipício da incredulidade é o tédio. Quantas e quantas pessoas você conheceu que viveram histórias incríveis com Jesus, mas hoje não andam mais com Jesus? Você pode perceber que no meio desse processo tinha o tédio. Não é tão legal servir mais a Deus. Não faz mais tanto sentido. Não é mais tão interessante. Eu não preciso ir à igreja toda semana. Mas para que eu vou servir? Tem tantas pessoas lá novas para servir. Eu não preciso ter o meu tempo com Jesus. Eu posso uma vez por semana. E aí vai ficando tedioso, e você dorme. E aí você não vê o que Deus está fazendo. Eu já convivi com pessoas assim que falam: mas Jesus não faz mais como ele fazia antes. Deus não opera mais como ele operava antes. Ele opera sim, é que você está dormindo. Deus continua a fazer, você está dormindo. Nós dormimos pela nossa fraqueza carnal. Jesus deixa muito claro no Getsemane, ele fala: ei, vocês podem permanecer acordados comigo? A carne é fraca. O sono faz parte da nossa natureza. E muitas vezes nós cedemos à nossa natureza e dormimos enquanto Deus quer você desperto. Desperta tu que dormes. Desperte.
sono é bom quando é Deus que te coloca nele. Quando Deus te coloca no sono, ele se torna repouso. Adão, quando Deus o colocou para dormir, quando ele acordou, tinha Eva. Amém? Glória a Deus. Quando Adão dorme, quando ele acorda, Deus tinha feito algo maravilhoso para ele. Agora, quando Sansão dormiu, quando ele acordou, já não tinha mais a presença de Deus nele. Dormir é bom, depende aonde, depende com quem, depende como. Não durma enquanto Deus está fazendo algo extraordinário. Não permita que o evangelho se torne tedioso. Não permita que a vida com Deus se torne tediosa. Amém, igreja? Estão comigo ou não? Não permita que o tédio defina a tua experiência com Jesus. Jesus é maravilhoso. Se o evangelho não for o suficiente para te alegrar todo dia, nada vai ser. Nada. As pessoas vêm para o evangelho porque lhes falta alegria, a verdadeira alegria. Muitas vezes nós acostumamos com o evangelho. Estou falando sério. Cara, você pode se acostumar com coisas maravilhosas. Você pode ir na Disney e falar assim: uau, que incrível isso, que maravilhoso. E você vai no segundo dia. Se eu mandar você ir um mês seguido na Disney, no 30º dia você está enjoado. Você fala: ai, muito chato. Não se acostume. Deus tem sempre algo novo para fazer na sua vida, amém? Deus tem algo novo para fazer na sua história. Não permita que as situações, que a sua experiência com Jesus se torne uma monotonia. Os cristãos que eu mais me inspiro, as pessoas que têm uma vida mais inspiradora, são aquelas que não permitem que a monotonia tome conta, uma rotina espiritual. Disciplina espiritual é diferente de rotina. Não permitem isso, amém? Estão comigo ou não? Olha que interessante. De repente a palavra de Deus fala, de repente Moisés e Elias apareceram ali e começaram a falar com Jesus. De repente naquele monte não era mais só Jesus brilhando, mas de repente já estavam ali Moisés e Elias. Gente, Moisés e Elias. Imagina esse podcast. Gente, Moisés e Elias, eu estou falando do grande Moisés, eu estou falando do libertador, eu estou falando do Moisés que confrontou o faraó. Moisés, aquele que viu a sarça ardendo, Moisés que levou o povo através do mar aberto, pisando enxuto, Moisés do monte Sinai fumegante, Moisés das leis, o grande Moisés. Elias junto, o mover profético, o maior dos profetas, o profeta que confrontou outros 300 falsos profetas e os degolou. Até hoje você vai lá no Monte Carmelo, né, Tiago? Você vai lá, está lá a estátua dele com a espada na mão. O grande Elias. Moisés, Elias. Para nós talvez não tenha tanto significado, tanto peso, porque para nós são pessoas, são personagens bíblicos, são pessoas da nossa fé. Só que para o judeu isso é muito forte. Para o judeu são personas da história deles. Estão ali com Jesus. E quando Pedro se aproxima para falar algo, vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho, ouçam-no. Este é o meu filho, ouçam-no. Isso deixa muito claro para nós a importância de Jesus. Isso deixa muito clara a fronteira entre lei e graça. Está ali o mover profético representado, está ali a lei mosaica representada. Mas agora não é mais sobre Moisés, não é mais sobre Elias, não é mais sobre homens que eu vou usar. Agora é meu próprio filho, agora é ele, Emanuel, ele entre vocês. Jesus é Deus. Este é o meu filho, ouçam-no.
Quantas e quantas vezes nós trocamos a voz de Jesus? Gente, quantas e quantas vezes nós damos ouvidos às outras vozes? Deus deixa muito claro, é Jesus que vocês têm que ouvir, é Jesus que vocês devem seguir. Pode vir um homem fazer fogo cair dos céus, pode vir um homem e abrir o mar, não é mais sobre eles, agora é sobre Cristo. Quantas vezes nós confiamos em homens? Quantas vezes a igreja brasileira está sendo balizada por homens? Mas não é mais sobre homens, é sobre Jesus. Ouça Jesus, siga Jesus. Nós precisamos desesperadamente buscar as palavras de vida. Só Ele tem as palavras de vida, como diz Pedro. Só Ele pode transformar a nossa história. Só Ele pode revelar assim a nossa identidade. Nós não podemos viver uma vida cristã onde Jesus não tem a última palavra. Quantas vezes Jesus para nós, a palavra dele se torna uma opção, se torna uma alternativa. A palavra de Jesus para você não é a sua alternativa, é o seu destino. É o seu destino, é o destino da sua vida. A palavra do Senhor para nós tem um peso. Não é mais sobre Moisés. Moisés teve a sua importância, sim. Moisés foi importante, sim, ele foi essencial. Elias foi importante, sim. O mover profético foi importante, sim, ele foi essencial. As leis foram essenciais, as palavras proféticas foram essenciais. Mas agora estou falando sobre Jesus. Amém? Imagine que você tem uma doença talvez incurável. E uma pessoa chega para você e fala: ei, eu conheci um médico que já curou várias pessoas como você. Eu conheci um médico que já curou pessoas, como já tratou e curou pessoas como você. Você sentaria com esse médico e ficaria falando sobre a sua vida? Ou você simplesmente sentaria e falaria assim: por favor, fala que eu quero ouvir, sim ou não? Sabe, fala que eu te escuto, aquele programa? Imagine isso. Será que você ia ficar propondo situações, falando coisas? Será que você ficaria dando pitacos naquilo que ele tem para falar? Ou você simplesmente iria se submeter à palavra daquele homem que pode salvar a tua vida? Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão se tem filhos. Imagine, está amarrado em nome de Jesus, mas imagine que alguém sequestrou teu filho. 2 meses que você não ouve seu filho, você não ouve falar. E de repente alguém vira para você e fala: ei, eu sei de alguém que sabe aonde seu filho está. Eu sei de alguém que sabe aonde seu filho está preso. O que você faria? Você que tem filhos. Você falaria para essa pessoa: então, eu preciso primeiro ir na Smart Fit rapidinho, fazer meu treino e depois eu vou lá. Ou você, não, primeiro eu preciso terminar a minha série, faltam 4 episódios, eu terminando, eu vou lá, não. Ou você desesperadamente correria para aquela pessoa que tem a palavra para libertar o seu filho. É isso que Deus está falando para nós. São as palavras de Jesus que podem libertar vocês. São as palavras de Jesus que podem salvar vocês. São as palavras de Jesus que podem curar vocês. Não são homens, não são pessoas, não são personagens. Ninguém está acima de Jesus. O nome dele está acima de todo nome. De todo nome. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Jesus tem autoridade na sua vida, sim ou não? É isso que a palavra fala. Estão comigo ou não? Presta atenção nisso. Versículo 35. Na verdade, versículo 33. Antes, olha só, antes, vamos 32, olha lá. Quando tinha um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, acabaram se despertando e viram a glória de Jesus que Jesus estava com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia. Esse versículo ele me ofende muito, porque normalmente todo Pedro sabe o que está falando. Pedro sem saber o que dizia. Eu fico pensando nisso, nesse texto. Por que Pedro não sabia o que estava falando? Eu penso que Pedro deve ter ficado muito chateado. Poxa gente, para que me expor desse jeito?
Poxa vida, ei, não, peraí gente, não precisa colocar isso não. Pedro, sem saber o que dizia, a Bíblia deixa muito claro, se está na Bíblia importa, amém? Por que essa vergonha de Pedro está tão exposta assim para a gente? O que Pedro falou, que lhe deu foi que lhe deu a taxação de sem noção. Você não sabe o que você está falando. Olha o que Pedro fala: mestre, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Pedro, sem saber o que dizia. Eu amo Pedro, porque eu acho que Pedro era um pouco brasileiro, sabe? Pedro não tem como, Pedro devia ser brasileiro, ele era BR, certeza. Eu fico imaginando essa cena. Desculpa, eu vou precisar retratar para vocês. Eu imagino, tá lá gente, Jesus iluminando aquele monte. Jesus praticamente um Dragon Ball Z ali, sabe, um Super Saiyajin. Moisés e Elias. E Pedro lá, Pedro, Tiago e João e Pedro lá. Gente, eu vou falar um negócio para eles. E Tiago, não, fica aqui. Não, eu vou falar, me solta. Fica aqui. Não, eu vou falar. Imagina Pedro chegando nesse podcast. Gente, com licença. Jesus, licença. Desculpa interromper. Tudo bom, Moisés? Pedro, pescador. Legal o que você fez por nós lá. Meu tataravô já falou. O Elias. Vai queimar ninguém aqui não, né? Tudo bom? Pedro. Jesus, desculpa atrapalhar. Se eu estiver atrapalhando. Tava eu, João e Tiago ali. Tiago. Ele disse, não. Sabe, Jesus, a gente estava pensando. Como é bom a gente estar aqui. Né? Todo mundo tem aquele irmão espiritual na igreja, né? Tá todo mundo falando de algum assunto, ele vem, sabe, amados. É bom estarmos aqui. Jesus, como é bom a gente estar aqui, Jesus, sabe? Eu estava pensando aqui com os meninos ali. Vamos fazer 3 tendas, uma sua, uma de Moisés e Elias. Vamos ficar aqui, tá bom aqui, Jesus. Vamos ficar aqui, Jesus. Vamos permanecer mais aqui. Deixa eu ficar nesse lugar. E de repente vem uma voz, uma nuvem os envolve, enchendo de medo. Vem uma voz e fala: esse é meu filho, ouçam-no. E de repente, tudo acaba. De repente a cena para. E aí eu acho que Jesus dá aquela olhada para Pedro, de que ele não sabia o que ele estava falando. Sabe aquela olhada que todo mundo tem que ser? Obrigado. Pedro, sem saber o que dizia. Por que Pedro não sabia o que estava falando? Qual besteira Pedro fez? Se você continuar o texto, a palavra de Deus fala que naquela ocasião os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Mas no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: mestre, eu te suplico que veja meu filho, é o único que tenho. No versículo 38. Um espírito imundo se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Ele sacode ele violentamente e nunca o deixa em paz. Eu pedi para os seus discípulos expulsarem, mas eles não conseguiram. Jesus disse ao homem: traga-me o teu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou no chão, numa convulsão. Jesus, porém, repreendeu o espírito, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Acho que o que Pedro não entendia e o que levou Pedro a ser taxado como sem noção é que Pedro sim estava vivendo uma experiência incrível com Jesus no monte, o monte iluminado pela presença de Jesus, pela transfiguração ali, Jesus ali iluminando, resplandecente. Moisés e Elias e Pedro ali, Pedro afoito, cheio de um sentimento de, poxa, que experiência maravilhosa. Eu estava quase dormindo, agora eu estou vendo isso, que experiência incrível. Jesus, vamos ficar aqui. Jesus,
vamos ficar nesse lugar. Mas o que Pedro não entendia é que Jesus já sabia que lá embaixo do monte, lá no pé do monte, havia uma multidão desesperada esperando por Jesus. Havia uma multidão esperando por aquele que poderia trazer esperança. Havia lá na multidão um pai com um filho possesso que os discípulos não foram capazes de libertar, mas existe um que pode libertar todas as pessoas, Jesus. O que Pedro não entendia é que ele sim estava vivendo uma experiência incrível com Jesus, mas ele queria que só ele vivesse aquela experiência. Ele não entendeu que a missão de Jesus não era ficar reluzente num monte para 3 pessoas, mas libertar toda a humanidade do pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu acho que Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, não, a gente vai ter que escrever isso na Bíblia que você falou. Pedro, você acha que eu vim para cá para ficar brilhando para você no monte? Pedro, você acha que eu vim para cá para você ter uma experiência? Não, Pedro, eu vim para cá para que as pessoas possam ser libertas, para que haja liberdade aos cativos. Eu vim, Pedro, para derramar sobre o homem a graça. Eu vim, Pedro, para perdoar. Eu vim para sarar. Pedro, para nós, ele é o primeiro apóstolo da igreja. Ele representa muito para nós a igreja. Tu és Pedro, e sob essa pedra, Pedro foi o primeiro a declarar essa verdade. Sob essa pedra eu vou edificar a igreja. Gente, é muito interessante. Pedro, para nós, figura muito sobre a igreja. E eu preguei essa mensagem pela primeira vez logo na pandemia, logo no lockdown. Quantos lembram do lockdown aqui? Vocês não estavam na pandemia? Foi tipo 2 anos atrás. Covid. Não pode tossir. No meio da pandemia, a igreja crescendo, 4 cultos todo domingo lá em Ribeirão Preto. E a gente lá animado, entusiasmado, de repente fecha tudo, lockdown. E a primeira coisa que eu perguntei para Jesus é: Jesus, por quê? Por que isso, Jesus? Por que está acontecendo isso, Jesus? Qual é o propósito disso? O que acontece é que nós, muitas vezes como igreja, por favor, você está falando com um pastor, filho de pastor, neto de pastores, meu irmão é pastor, meus primos são pastores, todo mundo na minha casa é pastor, até o cachorro é pastor alemão, a Danca. Eu amo igreja, eu cresci na igreja, eu aprendi a falar, a primeira palavra não foi papai e mamãe, foi aleluia. Eu amo igreja. Mas o que acontece é que nós muitas vezes ficamos contidos no monte, onde Jesus está nos iluminando. E nós nos esquecemos que o papel da igreja não é ficar apenas no monte com Moisés e Elias e Jesus, mas descer aos vales aonde existem pais desesperados com filhos endemoniados. Que é onde o evangelho faz sentido, porque é muito fácil nós compartilharmos da verdade uns com os outros, pois eu creio, você crê, nós cremos, nós damos glória. Agora, aonde o evangelho faz sentido é quando as pessoas não veem mais perspectiva. Foi como se Jesus estivesse falando para mim: olha, eu fechei as igrejas, vocês estavam com conferências incríveis, vocês estavam com lives, a Central 3 gravando músicas incríveis, estava tudo muito incrível, só que agora eu quero que o evangelho comece a fazer sentido em lugares fora desse monte iluminado. É muito bom estar na presença de Jesus, é muito bom estar no culto, é muito bom quando a gente está aqui ouvindo ao Senhor e a gente canta mesmo. É aqui que eu me sinto muito bem, aqui é muito incrível, não há outro lugar é lindo isso. No domingo, mas e na segunda-feira? E na igreja, que ainda não é igreja, que está lá no seu trabalho. E na igreja, que ainda não é igreja, na sua casa. E nas pessoas que devem ser igreja, mas ainda não são perto de você. Será que elas estão sendo
transformadas pelo evangelho que nós carregamos? Será que a verdade que nós carregamos só faz sentido num ambiente controlado, aonde todos nós damos glória a Deus e amém? Ou será que nós temos a capacidade e o entendimento de levar o evangelho para o vale? Para o vale. O fato dos discípulos não conseguirem lidar com aquele menino levou ele a chamá-los de incrédulos. Incrédulos, até quando eu vou ter que suportar vocês? Às vezes a nossa incredulidade, e presta atenção nisso, a nossa falta de fé não é revelada nos nossos cultos, ela é revelada em ambientes fora dele. Às vezes nós somos muito crentes num ambiente controlado, mas poucos crentes num ambiente onde a gente tem que ser hostil. Às vezes a gente acha que o que vai mudar o Brasil, a gente acha que as mudanças vão acontecer, não, porque vai acontecer isso, os governos vão mudar agora, e sim, agora a nação é do Senhor Jesus. Ah não, agora isso vai mudar, não, agora essa pessoa está lá, isso vai ser do Senhor Jesus. Gente, o evangelho só vai tomar essa nação a partir da igreja. Amém? Estão comigo, gente, ou não? Estão com fé ainda? Jesus deixa muito claro. Ele pega o filho e é como se fosse a humanidade. Jesus pede o filho ao pai e fala: me dá aqui teu filho. Jesus liberta o filho e o devolve ao pai. A nossa maior missão é realmente pegar pessoas e trazer para a presença de Jesus. Igreja é sobre isso. Uma das histórias que eu mais amo, um dos milagres que eu mais amo, é daquele paralítico que foi levado até a presença de Jesus. Jesus estava numa casa pregando. Aquele paralítico seria impossível ele chegar na presença de Jesus. Então 4 caras vão lá e sobem no telhado. Vocês já subiram no telhado já ou não? Não é fácil. Eles sobem no telhado, arrancam ali a cobertura e descem aquele homem, aquele paralítico, na presença de Jesus. Esse é o primeiro rapel da Bíblia. Eles descem aquele paralítico na presença de Jesus, e a palavra de Deus fala que Jesus, vendo a fé deles, não vem da fé dele, vem da fé deles. Eram 4 homens que andavam preocupados com quem não podia andar. Eram 4 curados, preocupados com o que não era curado. Essa é a missão da igreja Relevance. Essa é a missão de vocês. Vocês são curados, vocês foram iluminados pela verdade. A nossa missão como igreja é levar o evangelho para aqueles que não foram curados. O evangelho que faz sentido é o evangelho que toma as casas, toma as classes, toma os lugares, através do amor, através da verdade, através daqueles que iluminam, através de Cristo. Meu sonho como igreja não é que a gente não tenha um tambor para gritar mais alto. Eu acho que o que vai tomar os lugares do evangelho, o que vai levar as pessoas a realmente se dobrarem, se prostrarem diante de Jesus, não é o quanto nós gritamos, não é um tambor alto, mas é um abraço verdadeiro. Mas é a empatia, é a misericórdia. Nós entendemos que o evangelho, ele precisa tomar forma em nós, e através de nós não podemos nos contentar em apenas ser salvos. Nós não podemos falar assim: eu estou com a minha área VIP do céu. Eu estou com a minha área VIP aqui rasgou a minha. Eu estou com a minha área VIP. Mas olha só, as pessoas como elas estão. Olha, mas então, as pessoas elas não querem, mas eu, graças a Deus, aleluia. Maranata vem. Não. Para existir um Maranata, antes tem que existir um ide por todo mundo. Vamos anunciar o evangelho, vamos pregar o evangelho, sabe? Nós achamos que tudo que está acontecendo pode facilitar o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos entrando num momento onde talvez seja mais difícil falar do evangelho. Onde as pessoas vão ficar pensando: peraí, o que você quer comigo? Você quer converter-me a Jesus ou você quer converter meu voto? Eu quero trazer para vocês esse peso de responsabilidade, sabe? Talvez não seja a melhor mensagem para a primeira sessão da conferência na parte da manhã.
Talvez não seja a melhor mensagem para a gente se conhecer, mas eu juro que eu sou uma pessoa muito legal. O Thiago me conhece há 6 anos, eu não sou uma pessoa legal. Mas eu acredito que quando eu entrei nesse lugar, eu vi essa igreja linda, e eu, Thiago, compartilhando do desafio que é liderar essa igreja e começar tudo isso, sabe? E eu amo essas coisas. Nós estamos vivendo o mesmo período na Ribeirão Preto. E aí tudo perde o sentido quando você tira o fator pessoas do negócio. Tudo perde o sentido quando você tira o fator ser um lugar de acolhimento, de amor, onde as pessoas vão conhecer Jesus. Eu acredito sim que a igreja que está se levantando nas próximas gerações vai ser uma igreja que vai trazer impacto. O evangelho vai entrar em lugares, e não através do grito, não através de uma autoridade, mas através do amor, através do significado, através do poder de Deus, através do milagre. A palavra de Deus deixa muito claro: todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. É o poder de Deus que deixa as pessoas espantadas. É o poder de Deus de transformação que deixa as pessoas impactadas. O real impacto que nós temos é o poder de Deus, amém? Você pode ficar de pé para a gente orar junto? Em nome de Jesus. Quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você. Se você puder agora, levante suas mãos, feche seus olhos. Sabe, eu acredito muito que o Evangelho tem um poder muito maior do que a gente já experimentou. Eu acredito que sim, nós podemos fazer muito mais. Meu maior medo é um dia chegar no céu, encontrar com Paulo e falar: o que vocês fizeram com o avião e internet? Olha o que eu fiz com o navio. Olha o que eu fiz com carta. Feche seus olhos, começa a falar com o Senhor. Fala: Deus, eu preciso de mais fé. Pai, eu preciso de mais inconformismo. Eu preciso ser inconformado como as coisas estão. Pai, eu preciso, Deus, compreender a Tua missão. Eu preciso compreender, Jesus, eu não quero apenas estar na Tua presença. Eu não quero apenas viver na Tua presença. Jesus, eu quero que as pessoas experimentem a Tua presença. Eu quero que as pessoas vivam a Tua presença. Eu não quero apenas ser salvo. Eu quero salvar. Eu não quero que a minha casa seja apenas um barco. Eu quero que ela seja um bote salva-vidas. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Eu quero que as pessoas busquem em mim a resposta, pois eu carrego o poder de Deus. Eu carrego o poder de Deus. Esse é o significado do Evangelho. Não é sobre apenas uma experiência, não é apenas o secreto, mas é o que nós vivemos em secreto, tomando os lugares. É a experiência tendo tanto significado que quando nós saímos, as pessoas são impactadas com o poder de Deus. As pessoas impactadas com o poder de Deus. Usa-nos, Senhor. Usa essa igreja, Jesus. Usa esses pastores. Usa esses voluntários. Usa esse lugar como impacto do Evangelho. Impacto do poder de Deus. Usa, Senhor. Usa, Senhor. Nós cremos que nós vamos viver sim. Nós vamos ver dias de transformação, dias de impacto, dias de salvação, dias onde as pessoas vão se render a Jesus, dias onde as pessoas vão conhecer a verdade. Este é o Filho de Deus, ouça-no. Este é o Filho de Deus, ouça-no. Tudo é sobre Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é sobre Jesus. Tudo. Aleluia.